a visão que Jesus quer te dar. Nós vamos hoje meditar, então, num ensinamento muito precioso. Tenho certeza que você vai aqui ter a sua vida transformada em várias atitudes, porque Jesus quer te dar uma forma de ver a vida, olhar para as pessoas, e nós vamos meditar justamente nisso. Ali o contexto é o contexto em que Jesus estava na conversa com o perito da lei, e esse perito da lei queria pegar Jesus em contradição. O assunto era como herdar a vida eterna, e dentro desse assunto da vida eterna estava ali em amar o próximo como a si mesmo, e a pergunta também girava em cima de quem é o meu próximo. Jesus então dá o exemplo através dessa parábola que está em Lucas capítulo 10, versículos 30 a 37, diz assim: em resposta, disse Jesus: um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu nas mãos de assaltantes. Estes lhe tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando-o quase morto. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. Quando viu o homem, passou pelo outro lado. E assim também um levita. Quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado. Mas um samaritano, estando em viagem, chegou onde se encontrava o homem. E quando o viu, teve piedade dele. Aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Depois colocou-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e lhe disse: cuide dele. Quando voltar, lhe pagarei todas as despesas que você tiver. E aí Jesus pergunta: qual destes 3 você acha que foi o próximo do homem que caiu na mão dos assaltantes? Aquele que teve misericórdia, respondeu o perito na lei. Jesus lhe disse: vá e faça o mesmo. Aqui nós vemos 3 formas de visão. A primeira visão que nós vamos ver aqui é do ladrão. O ladrão se manifesta em nós pelas atitudes egoístas. Eu quero dizer aqui que nós temos vislumbres dessas 3 formas de visão. Abre o seu coração para você poder compreender isso e ser transformado. A gente tem isso por conta da nossa natureza desviada, né? Desviada do trajeto de Deus. Mas nós temos o poder de ver de acordo com uma dessas 3 formas. E no final, o objetivo aqui é que você veja da forma que Jesus quer que você veja, a visão que Jesus quer te dar. Então, a visão do ladrão se manifesta em nós pelas atitudes egoístas, quando nós estamos interessados apenas no nosso benefício. Nós temos essa tendência. A visão do ladrão é aquela que não se importa com o outro, aquela que não sabe nem o que está acontecendo ao redor. É a visão do seu próprio mundo, é só ver o seu próprio mundo. Se não tem uma recompensa, não se move uma palha. Já a visão do sacerdote e a do levita são o exemplo de quem não quer se incomodar, não quer se comprometer, pois entendem até que já fazem o bastante. Afinal de contas, sou sacerdote, sou um levita, aquilo ali já não é para minha alçada, afinal de contas eu tenho muitos compromissos. E a mentalidade, essa visão do sacerdote e do levita é aquela que já são salvas, né? São salvas pelas suas práticas religiosas, seguem os rituais, fazem contribuições financeiras, tentam viver uma vida moralmente correta, mas no fundo, geralmente há uma tentativa de não se sentirem mal com elas mesmas. É aí que está. E não por acaso Jesus dá o exemplo do sacerdote e do levita como pessoas que deram um exemplo negativo, pessoas que não alcançariam a vida eterna. É algo para a gente pensar e refletir com seriedade. E as pessoas que mais Jesus censurou na sua passagem aqui na terra como homem, justamente foram os mais religiosos. Já os samaritanos, Jesus usou essa ilustração para mostrar que o samaritano aproveitou aquela oportunidade e estabeleceu proximidade de relacionamento com o seu próximo. É perceptível ali nessa ilustração do samaritano a valorização da outra pessoa. Até porque havia divergências, havia discórdias, porque samaritanos não se davam com judeus e vice-versa. E o samaritano, ele então estava numa viagem, estava numa missão. E ele deixou a sua caminhada, ele parou, ele se envolveu com a situação daquele homem que tinha apanhado, estava ali na beira do caminho. Ele tinha fortes motivos para não se envolver, mas ele se envolveu. Ele doou de si mesmo, doou do seu tempo. Você viu alguns detalhes, né? Ele usou vinho e óleo, eram caríssimos, eram artigos preciosos. E ele usou isso para ajudar aquele homem que ele nem conhecia. Ele se envolveu com a situação, ele doou o seu tempo, ele deixou da viagem ali durante um certo tempo para poder cuidar daquele homem, ele doou de si mesmo, doou dos seus recursos para bancar ali a estadia e o cuidado daquele homem.
Jesus disse então para aquele perito da lei: vá e faça o mesmo. Então, partindo desse entendimento, dessa introdução, vamos entender qual é a visão a partir de Jesus. O objetivo de Jesus, nessa sua vinda aqui na Terra, nunca foi nos tornar moralmente corretos. Muitas pessoas confundem isso, né? Jesus quer que nós sejamos mais amorosos nas nossas relações. Jesus estava constantemente com pessoas que, para os outros, eram consideradas más, eram consideradas erradas. Temos exemplos aí da mulher adúltera, do Mateus, cobrador de impostos, chamou para caminhar com ele, né? Ele veio ao mundo para atrair as pessoas a um relacionamento com ele, só que de forma livre, sem obrigação. E a vida eterna, que era o assunto ali com o período na lei, se resume justamente a um relacionamento. Quer ver? João, capítulo 17, versículo 3, diz assim: esta é a vida eterna, que te conheçam, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. São palavras do próprio Jesus, do nosso Mestre. Duas pessoas se conhecem à medida que se entregam ao relacionamento. Até mesmo a lei e os profetas, conforme o próprio ensinamento de Jesus, se resume na relação em amar a Deus e amar ao próximo como a si mesmo. Olha, interessante, tudo se resume em relacionamento. Essa é a visão de Jesus, a visão de relacionamentos restaurados. Lucas 10, ali mesmo, nessa passagem, um pouquinho antes, nos versículos 25 a 28, você vê Jesus falando justamente sobre isso. A vida eterna se resume lá em amar. Ele pergunta para o perito da lei: é amar o próximo a si mesmo? O perito da lei fala: beleza, eu faço isso, né? Mas quem é meu próximo? E aí entra nesse assunto da parábola. Então você vê que tudo gira em torno de relacionamento. Relacionamento com Deus, relacionamento com o outro. É muito importante entender que amar é prática nas relações. Olha só, Deus é 3 em 1, é relacionamento. Formou o homem e a mulher, Deus formou o homem e a mulher, relacionamento conjugal. Eles foram formados, criados para serem uma só carne, relacionamento, relação conjugal, unidade conjugal. Homem e mulher foram destinados a formar família, terem filhos, isto é, relação coletiva. E também foram destinados a formar gerações, estabelecendo então diversas formas de relacionamento. Então, quando a gente vai entendendo essa questão de que Deus tem no seu coração a sua forma de ver relacionamento, até porque Ele mesmo é relacionamento, nós vamos ampliando a nossa vida, conhecendo mais a Ele de verdade. Todo ser humano necessita de outras pessoas para viver, até para saberem quem elas mesmas são. Nós nascemos e crescemos através de pessoas. Como espelhos que refletem a sua imagem física, os relacionamentos refletem também sua alma e o seu espírito. Nosso pleno potencial só se desenvolve através das conexões que a gente estabelece com as outras pessoas. É assim, é desse jeito, não tem como escapar. A nossa natureza mais profunda vem à superfície através das relações. Mas as feridas da nossa alma também vêm através das relações, dos relacionamentos, né? E muitas vezes, para a gente negar ali a necessidade de nos aprofundarmos nas relações, a gente dá muitas desculpas bem inteligentes e até bem convenientes, não é verdade? Talvez você dê algumas perguntas também, alguns argumentos também, desculpas, né? Conscientemente ou não, né? E tudo isso está fundamentado nos nossos medos, no medo de nós nos decepcionarmos, está fundamentado nos nossos traumas. E essa mensagem vem aqui para te trazer uma reflexão sobre isso, para que você não permita perder o melhor de Deus na sua vida, que você não deixe de olhar como Jesus vê e perca ali a essência da vida. Porque Deus é relacionamento, Deus é reconciliação, Deus é restauração de relacionamentos. Não deixe com que medos, traumas, decepções venham impedir você de experimentar o melhor de Deus. Quando há um problema no relacionamento, a gente já procura quem é o culpado, não é verdade? Essa é a nossa tendência. Quando o relacionamento se rompe, a maioria das pessoas vão logo tentar descobrir quem é o culpado. Só que o segredo da cura está em Jesus, próprio Jesus. Ele nunca ficou procurando o culpado, já percebeu? A mulher adulta veio para ele e ele não ficou apontando o pecado dela. Ele falou: vai e não peca mais. E assim foi com tantas outras pessoas. Vai e não peques mais. Ele não fica apontando o erro das pessoas. Jesus, ele mostrou para a gente, ensinou com a sua própria vida que as coisas poderiam ser reparadas a partir do que nós damos aos outros. Esse é um segredo da vida. Eu quero partir para o final aqui, explorando isso com você.
Não é a partir do que nós recebemos. Nós temos a tendência de olhar da forma que nós recebemos. Nós fazemos a nossa análise nesse sentido, para poder medir os nossos relacionamentos. Mas Jesus ensinou que nós devemos analisar os nossos relacionamentos a partir do que nós damos. Ele mesmo se entregou por nós, né? Deus entregou o seu melhor, que é o seu próprio Filho, João 3,16. Você já deve saber de qual Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu único Filho, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. O próprio Jesus mostrou isso também, que dando, né, entregando a si mesmo, está lá em 1 João 3,16. Nisto conhecemos o que é o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Isso implica em dar em si mesmo. Essa é a visão de Jesus, dar de si mesmo. Sabe como? Na prática, da perda das ofensas, dos prejuízos. As ofensas, os prejuízos nos afastam dos relacionamentos. E a gente perde o melhor de Deus, perde a visão de Jesus. Mas viver na prática isso é da perda da nossa própria reputação. O nosso senso de defesa, nosso instinto de defesa, né, muitas vezes nos afasta dos relacionamentos. A gente precisa aprender cada vez mais a renunciar ao nosso próprio ego, sabendo que Deus nos ama, que Ele está com a gente, que Ele está agindo, independente se as pessoas estão retribuindo o bem que nós fazemos ou não. É preciso estarmos conscientes e tranquilos em fazer o bem, ainda que não recebamos o mesmo em troca. Amar como Jesus ama, olhar da forma de Jesus, é dar compaixão, se colocar no lugar do outro, para compreender, não de uma postura defensiva, compreender a forma como o outro está olhando, vendo a situação. Facilita muito, ajuda a não quebrar relacionamentos. A vida com certeza será muito melhor aqui na Terra, se nós pensarmos com mais frequência que a nossa salvação está relacionada em preservar os relacionamentos. Tanto nós com Deus, tanto nós com as pessoas, e também das pessoas com Deus. Grave isso, é muito importante. Quanto mais você olhar dessa forma, que é a forma que Jesus olha, mais você vai conhecer Ele, mais você vai conhecer o coração dele. E por último, como receber então a visão do Mestre? Jesus veio para mostrar o caminho de restauração. Jesus veio para mostrar o caminho da reconciliação com o Pai. E também com as outras pessoas. É a cruz, né? Está ali, né? O nosso caminho com Deus, né? Nosso relacionamento com Deus, e na horizontal, o nosso relacionamento uns com os outros. Gente, 2 Coríntios, capítulo 5, versículos 17 e 19, diz assim: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram. Eis que surgiram coisas novas. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando o mundo consigo, não lançando em conta os pecados dos homens, está vendo? Não apontando o erro, né? E nos confiou a mensagem da reconciliação. Reconciliação cura as feridas da alma. Pense nisso. Verdadeiros cristãos vivem esse ministério da reconciliação. Qual é a visão que você decide fazer prevalecer em você hoje? A visão do ladrão? A visão do sacerdote? Ou a visão do samaritano? Viva a missão de reconciliar as pessoas com Deus. Viva a missão de escolher a visão de Jesus. Valorize os relacionamentos. Procure entender cada vez mais que são nesses relacionamentos que há crescimento, que há maturidade. Leve as pessoas para Jesus, fale do amor de Deus para que elas se reconciliem com Deus. Como samaritano, se envolva nos relacionamentos. Decida rejeitar todo medo. São nesses relacionamentos que você vai conhecer mais a Jesus. 1 João, capítulo 4, versículo 18, diz assim: no amor não há medo. Pelo contrário, o perfeito amor expulsa o medo. O início desse versículo. Decida se importar com a salvação do próximo. Conte sobre o amor de Deus. Conte sobre a salvação em Jesus. Se desperte mais nesse sentido. Se importe mais com as pessoas. Dê mais valor às relações com o povo de Deus. Valorize mais os encontros com as pessoas da sua célula. Valorize mais a sua frequência nos cultos, estar junto com as pessoas em comunhão. Valorize também o discipulado, que acelera o teu processo de crescimento e te traz proteção. São nesses ambientes
que Deus se manifesta poderosamente. Foi Jesus mesmo quem disse, Mateus 18:20, pois onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali eu estou no meio deles. Valorize os relacionamentos, se envolva neles. Com certeza, dessa forma, você se aproximará mais de Deus, conhecerá mais dele. Essa é a visão que Jesus quer te dar. Que Deus te abençoe, que essa palavra entre no teu coração e que haja transformação na sua forma de ver a vida, na sua forma de ver as pessoas, na sua atitude de se envolver mais com o próximo, de amar mais o próximo como você mesmo. Como Jesus falou, vá e faça o mesmo. Que Deus te abençoe poderosamente, que haja transformação em você de dentro para fora, que haja transformação na sua família, que haja transformação na sua jornada de vida. Fique na paz do Senhor Jesus.